Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre como trabalhar em home office. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios e dificuldades que existem na realização do trabalho remoto. Então, vamos falar inicialmente sobre alguns desses benefícios, que são eles: redução de custos, possibilidade de contratação de talentos, equipes motivadas e empregados mais independentes. Com relação à redução de custos, a primeira vantagem é que há economia de muitos recursos, como a água, a energia, aparelhos eletrônicos, uso de impressoras, computadores, despesas como vale transporte, aluguel, internet, manutenção, entre outros, né? Então, a economia é algo que acontece quando o trabalho remoto está sendo empregado e utilizado. Então, o prestador colaborador ele deve ter um ambiente próprio para focar no trabalho com uma boa ergonomia, um ambiente que seja tranquilo, onde ele possa ter um certo conforto, onde exista a internet para que ele possa ter uma boa comunicação com a sua equipe, de forma que os recursos possam ser empregados para que a eficiência da realização do trabalho remoto seja alcançada. Com relação ao segundo benefício, o trabalho remoto traz mais possibilidade de contratação de talentos. Com priorização do corte de gastos, muitas corporações preferem a contratação de pessoas que residam próximo à empresa, para prevenir atrasos e dificuldades com o deslocamento. Em outro contexto, com a equipe em trabalho remoto, isso deixa de ser um problema. Por isso, uma das vantagens é que se torna possível contratar pessoas talentosas de qualquer lugar, mesmo que o contratado esteja em municípios, estados ou até países diferentes. O trabalho remoto ele tem essa vantagem de não limitar a ação do prestador de serviço a uma determinada região geográfica. E nessa situação pandêmica que estamos vivendo, o trabalho remoto, por causa do distanciamento que ele causa geográfico, ele tem esse benefício de permitir que as pessoas trabalhem com segurança, num ambiente que é familiar, da sua própria casa. Um outro benefício é que o trabalho remoto pode também gerar equipes motivadas. Os funcionários do home office eles organizam suas rotinas de trabalho com mais motivação e ânimo. Isso porque as pessoas passam a ter mais independência e autonomia na tomada de decisões. E nesse formato o empregado fica mais focado em mostrar resultados, ele desenvolve projetos e tarefas que vão gastar menos tempo. E dessa forma o home office proporciona às pessoas mais espaço para a vivência com a família e, em muitos casos, mais tempo para a vida pessoal, o que representa também mais tempo para lazer, para a realização de exercícios ou até para descansar um pouco mais. Então, todos esses aspectos promovem mais qualidade de vida e saúde que também se refletem positivamente no trabalho. E o outro benefício é que os empregados se tornam pessoas mais independentes. É notório no dia a dia, sempre que surge um desafio ou obstáculo, o empregado buscar um superior imediatamente. Mas no trabalho home office, ele vai pensar um pouco mais antes de acionar por ligação telefônica ou por envio de mensagem outra pessoa. A finalidade disso é que o funcionário se torna mais produtivo na solução de demandas e busca por iniciativa própria novos conhecimentos e habilidades para solucionar os problemas que vão surgindo na realização de suas atividades profissionais e, de certa forma, esse funcionário passa a ser mais proativo. Outro resultado positivo é o incremento nos resultados do negócio, porque a equipe vai estar mais motivada e como os gastos e custos se tornaram reduzidos, a inovação é algo que pode fazer parte dos processos de atividades realizadas pela empresa ou pela organização. E como resultado disso, a gente observa que os funcionários se tornam mais satisfeitos e contribuem para aumentar os ganhos intelectuais e financeiros que a empresa precisa conquistar. Bem, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre algumas dificuldades
que podem surgir na realização do trabalho home office. E para orientar vocês, nós vamos listar pelo menos 8 desafios que são comuns no trabalho remoto e como podem ser superados. Então as dicas vão desde como as empresas precisam se adaptar, como nós precisamos nos adaptar também, quanto às mudanças de hábitos que são necessárias para melhorar a experiência dos colaboradores. Então, algumas dificuldades. Tecnologias desatualizadas, comunicação ruim entre os times e funcionários trabalhando demais. Com relação às tecnologias desatualizadas, por exemplo, equipamentos inadequados, computadores muito antigos e obsoletos, softwares que não estão funcionando na nuvem. A gente sabe que hoje as informações estão mais seguras no ambiente de nuvem e fica fácil realmente quando as informações estão na nuvem haver o compartilhamento de informações que são essenciais para a realização de um bom negócio por parte da empresa. Então, sem esses recursos, às vezes a tarefa de se realizar um trabalho home office se torna muito difícil. Então, pessoal, outro desafio, outra dificuldade é a comunicação ruim entre os times, entre os profissionais que fazem parte da empresa. A boa comunicação, a gente sabe que ela é fundamental para o trabalho remoto funcionar. Fora do ambiente de trabalho, remoto, a gente sabe numa empresa que é muito fácil um colega ir na sala do outro, se aproximar da mesa de um outro colega de trabalho, é fácil a gente tirar dúvidas com os superiores, é fácil repassar informações no dia a dia de uma empresa que está funcionando em seu modelo normal, mas às vezes o trabalho remoto tem algumas dificuldades. Por exemplo, às vezes o profissional usa o mesmo WhatsApp, o pessoal dele, como também a ferramenta que serve também para fins de trabalho e contatos profissionais. Isso não é legal porque às vezes muitas conversas, muitos diálogos profissionais importantes podem não ser observados, não podem ser acompanhados muitas vezes por falta de atenção ou exatamente porque há uma mistura entre diálogos da vida pessoal e diálogos que acontecem dentro do exercício da prática profissional. Outro problema que a gente encontra com relação a essas falhas de comunicação é com relação aos e-mails. Muitas vezes os profissionais não têm o hábito de abrir diariamente seu e-mail, ou às vezes o e-mail vai para o spam ou para a lixeira e a pessoa não vê. Então isso dificulta muitas vezes uma comunicação mais eficiente no ambiente de trabalho profissional. Então, pessoal, o maior desafio realmente para que o trabalho remoto funcione com eficiência é que as ferramentas da comunicação sejam utilizadas de forma eficiente, de maneira que todos os processos realizados pela empresa possam ser realizados com a rapidez que é necessária para o bom êxito. Uma outra dificuldade são funcionários trabalhando excessivamente. Às vezes as pessoas têm a ideia de achar que trabalhar remotamente implica em trabalhar menos, mas em muitos casos termina acontecendo o contrário. As pessoas que trabalham no sistema de home office terminam por trabalhar muito mais, porque o volume de trabalho se torna maior, muitas vezes o funcionário, por não ter uma certa disciplina de trabalhar dentro de uma hora regularmente estabelecida e planejada antecipadamente, ele termina parando ou fazendo muitas pausas excessivas no seu processo de produção de trabalho e por isso termina demorando muito mais tempo para terminar uma tarefa que ele terminaria muito mais rápido se estivesse no ambiente da empresa. Então, às vezes é muito comum a pessoa que trabalha no sistema de home office estar misturando o seu ambiente particular e familiar com o horário e o tempo que ele deveria se dedicar exclusivamente para trabalhar. E por causa disso, muitos terminam trabalhando até altas horas da noite, né? E isso não se torna produtivo. Com o tempo, muitos funcionários começam até a sentir sintomas de cansaço
mental e até emocional também pelo excesso de trabalho desenvolvido em sistemas de home office. Bem, avançando aqui um pouquinho, ainda falando sobre essas dificuldades, uma outra dificuldade são as interrupções que podem acontecer no trabalho remoto. Interrupções comuns que acontecem pelo fato da pessoa estar trabalhando num ambiente familiar. Muitas vezes são filhos que interrompem, animais de estimação, barulhos na rua, vizinhos que podem atrapalhar a continuidade das tarefas que estão sendo desenvolvidas. Então é importante no trabalho do home office que o profissional tenha um lugar realmente onde ele possa ter a tranquilidade de desenvolver as suas tarefas sem ser interrompido. Imagine você estar fazendo uma live e de repente alguém chama você e isso não passa a imagem de um trabalho feito com profissionalismo, né? Mas essas são circunstâncias que acontecem no desenvolvimento do trabalho remoto. Outro problema ou dificuldade é relacionada com a priorização de tarefas. Então, o profissional que trabalha no home office ele precisa entender quais são as prioridades que ele tem no dia a dia, no que se refere ao desenvolvimento das atividades que precisam ser entregues no processo do trabalho. Então, o profissional do home office ele precisa ter a capacidade de autogerir, de ter uma gestão eficiente, né, das suas próprias demandas. E isso às vezes se torna difícil porque não há uma supervisão constante de um líder ou de um gestor sobre as suas tarefas. O profissional do home office ele tem que focar no resultado. E muitas vezes esse processo se torna mais difícil por não haver uma disciplina que leve o profissional que está trabalhando no seu home office a realizar as suas atividades com uma certa regularidade, né? Sempre focando nessa entrega pontual, de modo que não haja nenhum tipo de atraso. Então, pessoal, essa é uma das dificuldades, né? A priorização de tarefas. Para isso, então, é importante que você tenha uma agenda, um planejamento de atividades. Ao acordar, após tomar o seu café, que você já tenha todo um planejamento já estabelecido do que vai fazer durante aquele dia, para que no final do seu expediente de trabalho você possa avaliar se o seu dia foi produtivo ou não. Uma outra dificuldade diz respeito ao desenvolvimento de maus hábitos para a saúde. Às vezes no trabalho home office, o profissional esquece de cuidar da saúde. Ele passa muitas horas sentado na frente do computador e começa a desenvolver hábitos sedentários. Né? A longo prazo, esses hábitos sedentários podem trazer problemas mais sérios de saúde, né? Então, passar muito tempo na frente de um computador sem se levantar, sem fazer um exercício, sem dar pausas, pode ter um preço mais tarde para a própria saúde do profissional. Outras dificuldades que a gente poderia ainda citar é a solidão e a ausência de interações sociais. A saúde mental é algo muito sério e as empresas e instituições devem se preocupar com isso. Então, a ausência de interação humana a longo prazo pode afetar a produtividade de um colaborador, de um profissional que trabalha no seu home office. Até porque nós, seres humanos, gostamos muito dessa interação humana. A interação humana é saudável, ela proporciona uma troca de experiências bastante positiva e para quem mora sozinho, para quem está sozinho no seu trabalho de home office, essa ausência de interação com seus colegas de trabalho pode ser muitas vezes problemática, né? A longo prazo pode trazer até sequelas psicológicas. E, além disso, uma outra dificuldade que eu gostaria de citar, aliás, a última dificuldade que eu gostaria de destacar, é a falta de motivação profissional. Quando se trabalha remotamente, a troca de experiências, que em parte acontece dentro do ambiente de trabalho, ela é prejudicada. E mesmo com as mais diversas ferramentas tecnológicas que um profissional possa usar, elas muitas vezes não possibilitam esse contato, que realmente não vai acontecer no trabalho remoto, né? Então, como resolver esse problema? Uma solução seria
a realização por parte dos gestores, por parte dos líderes de equipes, de feedbacks constantes através das redes sociais, através do WhatsApp, de maneira que, na medida em que o profissional for entregando as suas tarefas, os seus líderes vão dando feedbacks positivos, avaliando a sua produtividade, a sua proatividade, a entrega dos resultados. E isso se constitui, se coloca como algo motivador para o profissional. Bem, pessoal, nós vamos encerrar essa videoaula e nas próximas aulas temos mais algumas dicas para compartilhar com vocês. Sugerimos também que vocês leiam os textos que estão sendo colocados em anexo nesse curso, para que você possa aprofundar o seu conhecimento nessa temática do trabalho home office, ok? Então nós estamos colocando apostilas, estamos indicando links para que você possa aprofundar a sua leitura. Então estude, se aprofunde, aprenda a usar de uma maneira mais avançada as ferramentas que aumentam a sua produtividade no seu trabalho profissional no home office. E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido na sua vida profissional. Até a próxima, pessoal.